Bom dia a todos. Vou cumprimentar o Marcos da imprensa que está hoje presente. O presidente Pedro Luiz Ferreira não chegou até agora, que é o presidente dessa comissão. O vice-presidente Abel Rodrigues Camargo também ainda não chegou. Então, assumo os trabalhos dessa Comissão de Finanças e Orçamento. Convido os componentes do Poder Executivo a participarem da audiência e tomarem lugar na mesa principal dos trabalhos. Convido os demais vereadores dessa Casa de Leis presentes para que participem da audiência pública. Agradeço a presença do público presente. Convido o secretário de Finanças, César Osamo Ano, e o secretário de Rendas Internas, João Carlos Vieira Neto. Então. Solicito aos membros que representam o Poder Executivo nessa data para apresentar a demonstração e avaliação do cumprimento das metas do quadrimestre setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta audiência pública será encerrada às 10h30, em virtude de que teremos em seguida a audiência da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Solicito aos membros que representam o Poder Executivo, nesta data, para apresentar a documentação contábil referente a esta audiência pública. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O Executivo está mais uma vez aqui nessa audiência para estar tirando dúvidas, né? E mais para estar cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Da transparência. E o Executivo tem a dizer que ao dia 29 de janeiro foi publicado, né? Foi publicado a documentação exigida por leis. E venho aqui para estar esclarecendo, tá, as metas, do cumprimento das metas, né? Tirando dúvidas dos vereadores, do público aqui presente. E começamos no balanço orçamentário que foi publicado nesse página 10. Página 10 foi publicado o balanço orçamentário, onde tem os seguintes dados, né? Teve uma previsão inicial para execução no orçamento de 2014 de 127 milhões. Houve alterações durante o exercício e ficou esse valor atualizado de 158 milhões, né? E 248 mil, né? Vamos trabalhar aqui em mil, porque muitos dados, né? Vai, Beto? Então, então, a previsão inicial foi de 127 milhões 365 mil. Não, 355 mil, né? Depois teve atualização pela casa, por essa Casa de Lei, ficando em 158 milhões, né?
e 248 mil. Teve a realização desse orçamento, se verificarmos uma receita corrente, teve 153 milhões a receita corrente. Dessa receita, 153 milhões, 446 mil foi o que foi realizado. Houve uma dedução que é para compor o Fundeb. Está aqui 20% de algumas receitas, né? Então, se deduz no valor, né? Deduz nesse valor de execução. Guarde isso aí. Só um minutinho. Vai tocar. Pode continuar. Anuncia, né? Ele. Não, pode ir tocando. Não. Então, na composição, para compor o Fundeb, realmente, nós tivemos que 20% de algumas receitas, que é ICMS, PVA, FPM, ITR. Então, essas receitas, o município ele perde 20% para o Brasil para fazer a composição do Fundeb, né? Então, com isso, nossa arrecadação, que era de 153 milhões, passa a ser 144 milhões. Tá? Aqui já deduzido a composição do Fundeb, né? Então, nós temos aí saldo a realizar. Então, entre os 140 milhões, né, e entre 144 e os 158, então nós tivemos aí, faltou-se a realizar 13 milhões 845 mil. Então, deixou de arrecadar 13 milhões, né? Então, o que o município fez? Já que não arrecadou, o município teve que fazer o ajuste, que era o corte de empenho não liquidado. Tá? Então, não arrecadou, então se precisa fazer o reajuste, e foi isso que o executivo fez, né? Com isso, nós temos a despesa, que estava ali inicial também, 127 milhões 355 mil, que era o que o município, que o executivo ia gastar, né? O executivo não, mas aqui seria o município, né? E aí teve as atualizações, que chegou a 158, seria as despesas, 158 milhões, né, 248 mil. Nisso, a prefeitura chegou a empenhar, a comprometer desse valor 141 milhões 410 mil. Então, ficou comprometido esse valor, tá, durante o exercício. Desse valor empenhado, foi liquidado 137 milhões 427 mil. Liquidou. Então, de 141 milhões, houve uma liquidação de 137 milhões. Tá? Quer dizer, ele chegou a nota, né? Então, está lá. Nisso tudo aí, entre a realização, 144 milhões, que foi arrecadado, e foi liquidado 137 milhões, nós tivemos aí um superávit, né? Arrecadamos mais, né, do que liquidamos, certo? Então, nós tivemos superávit nesse item. Está no equilíbrio, né, orçamentário, certo? Pagou-se dos 137 milhões, pagou-se 126 milhões,
664 mil, né? Foi pago no exercício. Do orçamento teve uma economia entre o que foi autorizado pela Câmara e o que foi empenhado, teve uma economia aí de 16 milhões. A prefeitura tinha, como não tinha também a arrecadação, foi obrigado a não utilizar o orçamento. Você estava autorizado, mas não sabia que não ia arrecadar tudo, então você deixa de gastar no exercício, né? Então tem aí 16 milhões, 838 mil de economia do orçamento, da despesa, né? Então, de tudo isso, ficou um saldo dos 141 milhões empenhado, ficou um saldo a liquidar de 3 milhões 985 mil. Significa que não chegou nota. Então, ficou ali, mas precisava ficar empenhado, porque tratava-se de despesa com a educação, né? Então, não poderia ser estornado. Essa despesa, ela pode ser liquidada até o dia 30 e paga, né? Até o dia 31 de janeiro do próximo exercício. Por isso que ela fica ali empenhada. Tá? Quanto ficou a pagar 10 milhões de toda essa execução aí, né? Ficou a pagar 10 milhões 660 mil. Tá? Então, é claro que 10 milhões, né, que foi processado. Processou, não pagou. Paga-se em janeiro. Onde é o maior valor desses 10 milhões é a folha de pagamento, com seus encargos, né? Que ele fica bem próximo aí de uns 5 milhões só a folha e seus encargos, né? E o do mais são obras, né? São obras que ficaram aí para ser pago no próximo exercício, né? Então, na questão orçamentária, está dentro do equilíbrio, né? Prova-se o executivo nesse sentido, né? Depois nós temos o quadro despesa por função, tá? Que é do despesa por função. Esse quadro ele traz as dotações, que nós já falamos, 127 milhões que foi inicial, depois vem a atualização, 158 milhões, né? Ele repete, esse quadro ele vem mais para, porque ele vai lá na função, ele vem do legislativo, né? Vem o legislativo, ele é composto, né, que é da Câmara, aí vem todas as outras funções. Tá? Então, é onde vem lá. O que é gasto, que se mais vê nesse quadro, qual foi o valor gasto com educação, qual foi o valor gasto com saúde. Então, esse quadro ele fica demonstrando esse tipo de despesa, né? Então, vem lá, ó, o legislativo, onde tinha 6 milhões e 500 mil, né, autorizado, o legislativo gastou 4 milhões 917 mil. Houve também uma economia no legislativo. Daí você passa lá no planejamento e orçamento, né, onde os valores já são menores, né? Tá? A função 04, que é a administração, você vê lá na administração, teve um gasto de 21 milhões 973 mil. Tá? Nesse administração, ele envolve toda a secretaria, todo o serviço da secretaria aqui. Depois, onde vem mais expressivo aqui, vamos pegar a função
08, que é assistência social. O município gastou com assistência social 933 mil. Chegaram a pegar aí, velho? Tá vendo, né? Então. Aí vem o 10, que é a saúde, né? A saúde, ele chegou a gastar, o município, 43 milhões. Onde no inicial, você pode ver que é 40 milhões 795 mil, né? E chegou a gastar 43 milhões. Quanto que o valor atualizado, chegamos a atualizar, de 40 milhões, foi atualizado para 48 milhões, né? E desses 48 milhões, chegou a gastar 43 milhões 279 mil. Daí vem o 12, que é educação. Educação, onde estava autorizado, logo no inicial, 41 milhões, né? 167 mil. Atualizou para 45 milhões durante o exercício. E chegamos a gastar 40 milhões 125 mil. Isso pelo liquidado, tá? Nessa função. Mas se você, o empenhado, na verdade, na educação, ficou em 42 milhões 828 mil. Aí vem o 13, que é cultura, que estava 545 mil, foi autorizado pela casa, pela Câmara, e chegou a gastar 275 mil. 275 mil. Habitação, que é o 16, foi autorizado 204 mil. Foi autorizado inicial, foi atualizado pela casa 1.199.000, atualizou, e gastou, e liquidado tem 196 mil. 196 mil liquidado. Só que está empenhado 1 milhão e 2 mil, 1 milhão e 2 mil reais. Tá? E desse valor só foi liquidado 196 mil. Na gestão ambiental, que é o 18 aí, ele foi autorizado, foi inicial, foi 369, foi atualizado 1.869.000, foi empenhado 1.682.000 e foi liquidado 1.676.000. Gestão ambiental. Na agricultura, inicial de 1.784.000, teve alteração para menor valor, ficou em 997.000, que ficou autorizado no final do exercício. Foi empenhado 783.000, foi liquidado 203.000. No turismo, que é o 23 aí, foi inicial de 836.000, foi atualizado para 1.015.000, teve empenho de 1.001.000 reais, foi liquidado 994.000. O 27, que é desporto e lazer, foi autorizado 830.000, foi inicial, né? 830.000, autorizou para 3.036.000, empenhou 2.189.000, liquidou 2.085.000.
28, que é os encargos especiais. Teve aí, nesses encargos especiais, inicial de 2.950.000, atualizou para 3.905.000 durante o exercício, empenhou 3.858.000, liquidou 3.858.000, tá? Esses encargos aí são os parcelamentos da dívida que o município tem, tá? Com os órgãos federais e estaduais, né? Então, tanto é que o que você empenha, como é parcelamento, você empenha e já paga, até porque a maior parte desse valor ele já vem debitado em conta, né? Já vem débito em conta. É o caso do nosso parcelamento do INSS, né? Então a maior parte dele já vem débito em conta. Então, ficando totalizando, né, o que eu já tinha falado aqui, 158 milhões que foi atualizado pela casa, né? Ficou empenhado 141 milhões, teve uma economia de 16.838.000, teve um valor liquidado de 137 milhões, né? E teve um saldo a liquidar de 3.985.000, que é o que nós já vimos no balancete anterior, no relatório do balanço orçamentário, né? E daqueles mais discrimina aquele anterior que nós acabamos de ver, né? Diante disso, vou passar a palavra aqui, depois a gente continua para o Beto fazer algum comentário aqui, até do pessoal que chegaram, né, Beto? Bom, queria passar a presidência para o Pedro Luiz Ferreira, agradecer a presença da vereadora Rosi, e dizer, João, que daqui a pouco, espero chegar mais alguns vereadores aí na casa, para a gente poder fazer as devidas perguntas. Passo a presidência agora para Pedro Luiz Ferreira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Bom dia a todos. Bom dia a todos, representantes do Executivo, senhora vereadora, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online, o Marcos, que se faz presente solitariamente, e infelizmente só o Marcos, né, Marcos? Porque deveria ter mais gente para acompanhar um momento tão importante desse, porque numa audiência pública é onde a gente tira todas as nossas dúvidas junto ao Executivo, que é o momento mais propício para isso. Enquanto não chega mais vereadores, nós vamos tocando dessa forma, nessa análise praticamente lida daquilo que foi impresso, que, ao contrário do que alguém que representava o Executivo antes falava que os números são complexos, de fato eles são complexos, porém nós temos que buscar dentro dessa complexidade um maior entendimento, para que a gente possa, de uma maneira mais clara, dar satisfação à população. Agradeço já a presença também do vereador Paulo César Dias de Moraes. E pediria, então, que o Executivo acrescentasse, se tivesse mais alguma coisa para acrescentar, além daquilo que está escrito aqui no balancete, para que a gente possa analisar e depois iniciar algumas perguntas.
Então, João, se tiver mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido, ou o seu César, nós estamos tudo ouvidos e depois nós passaremos as perguntas. Tá bom. Então, continuando aqui a explanação dos dados, né, já publicados, né? Próximo quadro que temos em mãos, aqui temos a falar agora, é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela está composta nos 12 meses, né? Que temos aí uns meses de janeiro, fevereiro, acaba sendo uma receita maior do que dos outros meses, né? Por janeiro, até pelo IPVA, né? Que começa a arrecadar, né? Então, nós temos aí janeiro, fevereiro e março, o IPVA fica parcelado, ele acaba aumentando nossa receita. Em seguida vem o IPTU, que só acaba pagando no início do ano uns 20% do valor, né? Paga por inteiro da quantidade de IPTU, eles pagam uns 20% logo no início né? Logo que recebe o carnê, né? Então chega janeiro e fevereiro, né? Acabam eles pagando IPTU. Então essa receita, ela aumenta mais por a questão de IPVA e IPTU nesses 2 primeiros meses do ano. E se você ver os meses seguintes, nós temos lá, você vê, janeiro, 13 milhões, né? 13.702.000. Depois vem fevereiro, já tem uma receita lá de 17 milhões, né? 17.389.000. Aí o mês de março tem 10.489.000, tá? Mês de abril, 11.268.000. Tá? Maio já tem lá 10.593.000. Mês de junho, 9.010.000. Mês de julho, 11.092.000. Agosto, 10.145.000. Mês de setembro, 17.783.000. Outubro, 9.932.000. Novembro, 10.359.000. Dezembro, 21.678.000. Quando deu um total aqui nosso tem umas deduções, né? A cada deduções até para a formação do Fundeb, né? Mas totalizou aqui 132.029.000. Essa receita líquida, por que ela serve? Ela serve para verificar o percentual gasto, né? No pessoal. Quanto que o município gasta com pessoal. Então, é para isso que a receita corrente líquida tem esse fator aqui. Ele quer ver, na receita corrente líquida, quanto que o município gastou de pessoal. Tá? Então, serve para a base de dados, né, da folha de pagamento, onde que a Câmara, o Legislativo e o Executivo só pode gastar, no máximo, 64%. Tá? Sendo que o Executivo pode gastar, no máximo, 54%, né? E a Câmara, 6%. 6%, né? Na Câmara... 6% é o valor da Câmara, mas aí a Câmara só pode gastar 4%. Né?
No total dá 54 o município. 60%. Então, o município gasta 60%, né? Oi? É outro relatório que vamos chegar nele daqui a pouco. Nós temos aqui, receita corrente líquida, ok, explicou. Outro relatório é o demonstrativo com resultado nominal, né? Onde que nós temos aqui 31 de dezembro de 2013, quanto que tinha a dívida consolidada? 45.861.000 na dívida consolidada. Isso em 2013. Houve alterações durante o exercício e o município ficou com a dívida consolidada de 50.098. 50 milhões 2014. Tá? Atualizado. 2014. 31 do 12. 31 do 12 o município ficou com uma dívida de 50 milhões. Então, por que a dívida aumentou? Sim, então, a dívida aumentou. A prefeitura, ela durante o exercício, ela começa a verificar os parcelamentos que foram feitos, né? E vamos verificar o que ocorreu naqueles parcelamentos. O que ocorreu? O que a prefeitura pagou, na verdade, não conseguiu, né, pagar os juros. Então, continuou. O juro foi mais que o que pagou, na verdade. Então, aumenta a dívida. Outro fato que aumentou a dívida foi a entrada de novos precatórios. Tá? Vem chegando precatórios e vai aumentando a dívida. Tá? Então, temos isso. Então, qual que é o aumento da dívida? É exatamente isso. Pela atualização da dívida, que é o INSS, que é o Fundo de Garantia. Então, essas dívidas que estão todas parceladas, na verdade, a gente não consegue, mesmo parcelado, você não consegue pagar a ponto de diminuir a dívida do município. Tá? Isso é o que vem ocorrendo nesse resultado nominal. Tá? Agora, quando que nós vamos começar a diminuir essa dívida? Vamos começar quando eu conseguir realmente pagar precatório. Porque o que acontece? Tem uma lei até que foi parcelado, que o precatório foi parcelado em 15 anos. Só que o município não vinha depositando esse valor, né, dessa emenda 62 de 2009, que parcelava os precatórios em 15 anos. Então, quando o município não chega a depositar, que ocorre o que aqui? Não depositou nada e vai só aumentando a dívida. Quando você vai depositando, o Poder Judiciário paga. Vai pagando. Eles que pagam depois. A Prefeitura, o Executivo, deposita, né, aquele dinheiro que está ali do parcelamento, pela lei, né? E o Tribunal de Justiça paga. Aí vai diminuindo a dívida. No caso aqui, como não aconteceu, então a dívida permanece, vai só aumentando. Foi o caso nosso aqui, que só aumentou mesmo, né? Porque pelo INSS era para diminuir, porque o INSS realmente pagou os parcelamentos, foi por pago os parcelamentos. Então era para diminuir, mas pelo precatório não. Nesse exercício, sim, né, vai diminuir bastante o precatório, porque está sendo depositado. E a questão também não é só depositar. Você deposita, o judiciário tem que pagar também. Porque se ele não pagar, não tem como baixar a dívida. Eu tenho que saber para quem ele pagou para poder o município pagar a dívida. Inclusive, chegou o ano passado, chegou até depositar. Só que
eu não sabia para quem ele pagou, não tinha condição. Eu fui tentar no acesso, não tinha acesso para saber se ele pagou para alguém. Nós chegamos a depositar, então, só que o valor também não ia mudar muito, né? Mas começou a pagar o parcelamento no ano passado. O 2015, de certeza, vai baixar muito da dívida de precatório, né? Porque está sendo depositado, né, aquele valor parcelado. Então ficou nesse relatório dessa forma, né? Aumentando, né? Você pode ver que nossa dívida aumentou em 4.615.000, né? Nesse exercício 2. Enquanto podia diminuir, né? Teria que diminuir e fez um. 4.615.000. Ele já dá o relatório. Tá? Então é isso. A dívida é um sonho, acho que de todo município, né? É não ter essa situação aqui aumentando, e sim sempre diminuindo, né? Acredito que a partir de 2015 essa situação aqui mude. Outro relatório também publicado foi o resultado primário. Resultado primário. Esse relatório, ele traz aqui previsão inicial, ele traz previsão atualizada, então a previsão inicial aqui foi de 124.325.000. Tá? A previsão de arrecadação, tá? Depois foi atualizado para 155 milhões. Foi realizada 140, já deduzindo, né, o Fundeb, né, foi realizado aqui 143 milhões. Tá? Se você ver, o que foi arrecadado disso? Foi arrecadado 152 milhões. 152 milhões. A arrecadação nossa, atualizada a previsão, foi 155 milhões. Tá? 155 milhões foi a previsão nossa. E foi realizada 152 milhões. Tá? Houve as deduções, esses 152 milhões ficou em 143 milhões. Por quê? Porque nós perdemos desse valor para o Fundeb. Perde-se da receita do município para a formação do Fundeb. Tá? Seguida vem as despesas fiscais, né? Então vem a dotação de iniciais, foi 125 milhões, 405 mil, atualizou para 155 milhões, 663 mil, né? E teve uma despesa aí liquidada de 134 milhões, 843 mil. Quer dizer, desse valor, houve um superávit aí, um superávit primário de 8.401.000. Tá? Quem é esse 8 milhões? É o que está liquidado para o que está realizado, já descontado. Está líquido. Então, é bem um resultado. Então, sobrou-se da execução, nesse momento, sobrou 8.401.000. Né? Foi o resultado primário, que também está publicado dia 29 de janeiro, né? Na questão entre o valor atualizado pela Receita, a previsão atualizada e a previsão, né, a dotação também atualizada, teve aí uma diferença, né, de 445 mil reais, né, quase chegou a cumprir na totalidade nesse quadro aqui, né, no que foi autorizado pela casa. Mas o equilíbrio está aqui, nos 8 milhões, tá, que o município deixou de
de gastar no exercício, né? Com o dinheiro, o que ele fez com esse dinheiro? Ele cumpre as dívidas anteriores, resta a pagar, né? Então, nós temos também o demonstrativo de resta a pagar. Tá? O que o município devia e o que ele deve hoje, né? Nós temos aí, nos exercícios anteriores, né? Incluindo aí você vê, tinha uma dívida processada de 31.541.800. Não processada, 3.595.000. Depois se pagou desse valor processado 29 milhões. Ele era 31 milhões, né? 31.548.000. Desse valor foi pago 29.955. Aí o processado, o não processado, que é de 3.595.000, pagou-se dele 1.328.000. Houve um cancelamento de 2.080.000. Tá? Que cancelamento é esse? Aquele que estava empenhado, venceu o contrato, não teve mais, não teve a liquidação, né? Então se cancelou. No exercício, 2 milhões. Daí vem o que foi escrito no exercício 2014. Esse quadro aqui está invertido, o que devia, eu digo processado. O que tem processado aqui, na verdade, é 10 milhões. Tá? São restos a pagar processado de 2014. 10.660.000. Embora no quadro ele está invertido, tá? 10 milhões, ele está como não processado. Ele inverteu esse quadro. Esse 10.660.000, na verdade, ele é processado. E aqui envolve folha de pagamento, envolve algumas obras que está faltando pagar, né? E do que na verdade, 3.985.000, esse é o valor que ficou, né, no relatório anterior, a gente sabe disso, que ele ficou 3.985.000 empenhado, e esse não foi liquidado ainda. É um valor que vai ser liquidado agora em janeiro, foi liquidado em janeiro de 2015. Então, totalizou, né, na verdade, processado 10.957.000, que resta a pagar, com não processado 5.578.000, envolvendo todos, resta a pagar até o momento, né? Daria, então nós vamos ter um resto a pagar aí 16 milhões, que é o que a prefeitura tinha em 31/12 de 2014 a pagar, né? Outro demonstrativo que nós temos aí publicado é o demonstrativo da apuração da despesa com pessoal, né? Aqui vem falando, durante o exercício, a prefeitura chegou a gastar com pessoal 62.399.000. Esse é o quadro, ele traz aqui as despesas de janeiro a dezembro, tá? Onde está na média aí, se for ver, 5 milhões por ano, a média. Outro quadro. Oi? Não, a média por mês. A média mensal, 5 milhões, né? Desculpa aí a falha aqui. Você está mesmo. Aqui, outro quadro
é o relatório da gestão fiscal, né? Então, a gestão fiscal, que ela vem? Ela já traz a receita corrente líquida, que é os 132 milhões que foi falado lá no outro quadro, né? Traz a despesa com pessoal, que eu cheguei a falar, anual de 62 milhões 399 mil. Ela divide uma da outra, acha um percentual, você pode ver aí, 27,26. 27,26 foi o gasto que o executivo teve. 47,26. Desculpa. Eu estou invertendo. Não estou gastando nada. A vontade de gastar pouco é. Onde o limite prudencial aqui seria 95%, seria 51,30%. Então, 51,30% é o que o município eles começam a colocar alerta, principalmente o Tribunal de Contas, né? Se ultrapassar esse percentual, 51,30%. Né? E o município, o executivo não chegou ao limite prudencial. Chegou em 47,26%. Pode ver que todos os projetos de lei que vem aqui, a gente fala do impacto que não... E aí vem exatamente em cima desse quadro. Tá? O impacto vem aqui. Tá? Para que é? Para não... Mas... Ó, então, esse quadro, ele traz isso. Né? Ele traz isso. Ele dá a capacidade que o município tem até de se endividar também, né? Você pode ver. Se o Senado, através desse relatório aqui, desse quadro, o Senado poderia autorizar o município a tomar empréstimo, né? Até de 120% do valor, desse valor da nossa receita corrente líquida. Então, o município aqui, ele pode se endividar em 158 milhões. O Senado autorizaria ele fazer esse endividamento. Tá? Então, é muito importante nesse sentido. Tá? Então, limite de garantia aqui, limite legal, 29 milhões, né? Que é 22%. Né? Operação de crédito, o município poderia estar fazendo aqui 21 milhões. Né? Antecipação da receita orçamentária, ele poderia fazer até 9 milhões. Né? Então, esse quadro aqui, ele deixa o município, né, até em situações confortáveis. Né? É diferente da Petrobras hoje, hein? Bom, outro quadro é a dívida consolidada líquida, né? Aí também nós já vimos em outro quadro lá atrás, né? O que nós temos, né? Outros quadros também demonstram isso, né? Onde você de 45 milhões, né? Você passa a dever 50 milhões, né? Então, ele vem aqui e discrimina algumas coisas, né? Que aí te dá essa dívida, né? Ela te mostra aqui e traz relatório de receita corrente líquida, né? Traz resto a pagar, né, processados, né? E traz o que você tinha em caixa. Ele te dá isso aqui, né? Que ele diz? Olha, você tem tanto para pagar essa dívida. Nesse momento aqui, ó, ativo disponível para pagar 50 milhões. O que nós temos? Temos nada, tá zero. Então, nós não temos nada em caixa para pagar esses 50 milhões. Tá? Porque 50 milhões é um 50 parcelado e você vai arrecadar durante o exercício. Aquele caixa que você ficou
sobrou de um ano para o outro, que foi de 7 milhões, o que é esse caixa? Esse caixa é para pagar aqueles 10 milhões que está processado, na verdade. Entendeu? Já tem 10 milhões processados. Desses 10 milhões, você tem 7 milhões para pagar. A gente vê, nesse relatório, diz isso para nós. Tá? Então, significa que os 50 milhões, eu não tenho nada para pagar. Ele vai ser arrecadado durante o ano. Tá? Durante o ano de 2015, você vai arrecadando, e como é parcelado, você vai deixando esse dinheiro. É para isso que o resultado primário serve, né? Para você sobrar dinheiro para você poder pagar a dívida. Certo. Então, isso, o que o executivo tem, né, para falar e agradecer pela convocação de vocês, né, para a gente estar discutindo, né, esses dados que são dados que tá aí publicado, né, tá publicado e é enviado, né, para o Tesouro Nacional. Tanto é que esses dados não sendo enviados para o Tesouro Nacional, o município fica impedido, né, de receber qualquer tipo de convênio. Tá? Inclusive agora, a partir desse ano, esses dados não sendo enviados, agora, inclusive vai ser bimestral, né, para o Tesouro, não sendo enviado, ele vai bloquear, isso que vai bloquear o FPM, uma coisa que nunca se pensou, né, bloquear o FPM. Bloqueava o FPM quando não pagava o PASEP. Agora não. Se você não informar esse dado para o Tesouro agora, a partir desse ano, já vai ser bloqueado as verbas de todos os municípios. Então você tem aquele prazo, 30 dias depois, não informou, bloqueia-se o FPM. Você já não recebe mais o FPM no próximo mês. Então, agora a coisa ficou mais rigorosa. Tá? E dificuldade tem o executivo, porque além de você ter os dados, você você vai enviar esses dados, não chega lá, diz que não, e nem chega para você, nem diz o que é. Simplesmente tente mais tarde, ou alguma mensagem do tipo. Então nós temos muito problema em encaminhar os dados, né, do nosso município para o Tesouro Nacional. Que antes era mais simples, que você mandava para a Caixa, era para a Caixa Econômica Federal. Então você tinha mais uma condição melhor de mandar os dados. Agora, já para o Tesouro, já fica mais complicado, né? Na verdade, quem manda não é nem a contabilidade. Quem manda, quem aperta o botão lá já é o prefeito. Então você imagina que dificuldade vamos ter para frente. É uma coisa difícil de mandar os dados. E eu vi isso agora. E vai ter que mandar, senão ficar sem o FPM. Mas está aí, os relatórios. Hoje, todos esses dados, né, já estão em 2014, era no SISTN, que é comandado pela Caixa Econômica Federal. Esses dados já estão lá. Né? Só o balanço aqui de 2014, que vai ser encaminhado ainda até o mês 31/3, mas aí é para o Tesouro também, mas nós ainda estamos aí no prazo. Estamos só em 31/12 que nós vamos estar encaminhando o balanço do Tesouro Nacional. No momento, eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento. Tá? Se o César também quiser falar alguma coisa. O seu César gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Então eu vou, para agilizar, eu já vou abrir aos vereadores, ao Paulinho, a Rosi, ao Dr. Beto, que esclareçam, porventura, qualquer dúvida diante do que foi apresentado pelo Executivo. Paulo Dias, Rosi, Dr. Beto. Então, é que eu tenho esse prazo aqui para abrir para perguntas, né, de vocês. Se quiser, doutor, como está sendo gravado, pode fazer até aqui, que seria até mais confortável. Então, agora a gente tem os microfones, né? 10 minutos para questionamentos. João Carlos, Opa. eu vou fazer algumas perguntas. Acho que
só que você, como contador daí da prefeitura, você vai poder responder. Até umas dúvidas que a gente tem, no caso eu tenho, a população também tem, e eu vou fazer as seguintes perguntas. Com relação aos precatórios, né? No ano de 2014, foi pago quanto de precatório? 2. Com relação aos pagamentos de INSS e FGTS, eu gostaria de saber o seguinte: qual seria o montante dessa dívida, tanto do INSS e com relação ao FGTS, se estão fazendo os depósitos? Que no caso do FGTS, alguns professores me procuraram dizendo que não estavam sendo feitos os depósitos do Fundo de Garantia. Terceiro, com relação às certidões, a CND, Cálculo CIAF, essas certidões estão todas regularizadas? Com relação também os estudantes universitários, se está tudo pago, a gente não está devendo nada. Uma coisa que está me chamando muita atenção e eu estou um pouco preocupado, hoje está atuando outra empresa aí no lixo, né, e no aterro sanitário, né, e tinha uma empresa que estava atuando antes, que é a Cidal. Eu gostaria de saber se a Cidal, com a rescisão do contrato da Cidal lá, se a prefeitura pagou toda a Cidal, se não deve nada para a Cidal. Com relação, o ano passado veio o projeto da anistia do IPTU aqui na Casa de Leis, né, que a gente aprovamos. Eu gostaria de saber quanto se arrecadou até final de dezembro de 2014 com relação ao IPTU. São essas minhas perguntas. Perdão, do começo do ano até agora. Bom, respondendo, antes de resposta do vereador Beto, temos aqui o quadro, né, do qual, inclusive, muito polêmico, né, da educação, né? Aí tem que deixar ficar meio bem especial nesse quadro. Voltando aqui, o município Receita de impostos, né? Receita de impostos. Teve aqui que o município teria que gastar 21% desse valor, 81.141.000 foi o valor, foi receita de impostos que o município é obrigado pela Constituição, né, gastar 25% desse valor. 25% desse valor. Ainda fora esse valor, a prefeitura arrecadou 4.902.000, né? Que esse valor foi gasto, tinha que ser gasto 100% esse valor. Esse valor tem que ser gasto 100%, tá? Não tem pessoa, é 100% com educação, que é um valor que trata do QES, né? E merenda. Tá? Merenda. Então, o município recebe através de convênio, né? E tem que gastar 100% com educação. Merenda e o QES. E o QES é salário, complemento de salário e educação, né? Depois ele arrecadou 25 milhões do Fundeb. 25.720.000 do Fundeb. Esse valor foi aplicado, né? E ficou gasto, para gastar, né? 26.104.000. A prefeitura tem que gastar 100% esse valor. 100%. Aí veio os quadros. Em cima disso, foi publicado os quadros do que
foi gasto desse valor, né? Então, vem lá. O Fundeb, né? 26 milhões foi arrecadado. 26 milhões, 104 mil. Quer dizer, arrecadou e mais aplicação deu 26 milhões, 104 mil. Tá. Desse valor, a prefeitura deveria gastar 15 milhões, 662 mil com 60%. Que o 60% é um salário, é o valor que é gasto só com o professor, tá? Só professor. Então o Fundeb é assim, 60% você gasta com o professor e 40% com os demais. Tá? Então, é o quadro, é o que mais polêmica existe no município, é esse daqui. Onde que? Aí vamos para a despesa. Tá? Então, a despesa ficou dessa forma. Com o magistério, que é o 60%, a prefeitura chegou a gastar 19 milhões dos 242 mil. 19 milhões e 242 mil. O mínimo é 60%. Esses 19 milhões em relação à arrecadação foi 73,78. Tá? O município teria que gastar 160% e o executivo gastou 73,78. Tá? Isso com o magistério. O 40% que deveria gastar no máximo, né? O máximo 40%. Aqui inverte, é o máximo que é 40%. O município gastou 27 ponto... Não, gastou 7 milhões, né? 7 milhões 174 mil. Tá? Onde que isso deu um valor de 27,48. É o máximo 40, não é? Tá bom? Então, o município ele atingiu os dois índices. A soma dos dois, do 73 com 27, deu 101,20. O município, ele gastou mais que 100%. Entendeu? Foi isso que foi falado na última. Nós fizemos, né, uma reunião do Conselho do Fundeb e eu fui explicar esse quadro, né, o que foi, porque se tem tanta dúvida, e o que é publicado, o que vai para a contabilidade, está aqui, está contabilizado. A pergunta, mas pode gastar 101? O município deu a parte. Quando o município gasta mais de 100%, o que é a diferença? A diferença vai lá para 25%. Quem que joga isso no 25%? É o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas verifica, primeiro, que se vai ter alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada no 101%, o que eles fazem? Eles glosam a despesa. Entendeu? Então, é sempre o município é bom gastar mais, por quê? Porque se vier ao tribunal e tirar alguma despesa que ele achar que não deve ser, como se alegam nos relatórios, né, dos parecer, né, eles falam. Só que o que o parecer fala, o que eles falam no parecer, se vamos tirar, essa despesa está irregular, não é do Fundeb. Não é do Fundeb, mas pode ser do 25. Então, por isso que o município já gasta um pouco mais, para evitar que uma glosa desse tipo venha prejudicar os 100%. Tá? Então, o município não vai ser penalizado porque gastou mais. Não, ele gastou mais porque até porque já vinham falando que ali dentro tinha despesa que não era do Fundeb. Não é do Fundeb, mas ele pode, não é do 40, mas ele pode ser do 25. Então, cabe ao tribunal, quando na auditoria dele, se verificar que aquelas despesas não é do Fundeb, ele joga para o 25. Então, nunca vai, aí eu já fiz os cálculos, nunca vai cair de 100%. Entendeu? Não vai cair nunca de 100%. Tá? Não, o tribunal, ele só trabalha em 100%. Só 100%. Agora, o que ele faz? Ele faz a auditoria dele.
Ele vai diminuir o que achar que não é dali, tá? Que é o caso que comentaram. Falou que tinha comprado carro, que esses carros não eram do Fundeb, e sim do 25, também concordo. Tanto é que eu concordo com isso. Então, ficou aqui, tá? Foi. Por que empenhou? A pergunta é, se não poderia, por que empenhou no Fundeb? Naquela ocasião, tinha dotação no Fundeb. No ensino não tinha. Então, pode ter pensado dessa forma, tá? O que tem que fazer? Gastar mais. Gastar mais aqui, até porque tinha dotação suficiente, e usaram, tá? Usaram. Então é isso. O que nós temos que deixar bem claro nesse quadro aqui é isso. É que 60%, gastou 73%, gastou mais, tá? Eles alegam também que tem funcionário que não é, isso eu vi também, ele diz que tem funcionário ali que não é do Fundeb, sim do 25, mas aí não procede, porque a folha pode ser toda quando não é no magistério, ela é no 40%, então isso não procede, tá? Então a folha pode ser gasta 100% no Fundeb, 100%. Não se gasta tudo porque não tem dinheiro para fazer isso, mas todo funcionário da educação pode estar ali no Fundeb. Eu nunca vi, durante todo o tempo que eu trabalho, o tribunal tirar. Ele tira sim, ele tira do 60 que estiver errado e joga no 40. Mas não tira, deixa para jogar no 25. Só tira quando realmente sobrou. Aí sobrou aquele pessoal de 100%. Ele vai tirando, aí joga, ele mesmo faz essa transposição. Então ele altera os cálculos. Se precisar também, tá? Se não precisar também não precisa, não vai fazer isso, né? O tribunal ele também não vem prejudicar o município. Ele não vem. Ele vem para verificar se as coisas estão corretas, se está ali cumprindo toda aquela legislação, né? É isso que o tribunal vem. Ele vem para ajudar a Câmara de Vereador, mas também ajuda o município para não ficar errando de novo, né? Porque a cada ano que ele vem, você corrige alguma coisa, tá? Em cima do relatório desse tipo. João, para dinamizar aqui, você explanou essa questão do Fundeb, e depois eu acho que a vereadora Rosi, eu também tenho algumas perguntas sobre isso, mas nós temos que dar sequência nos questionamentos do Dr. Beto aqui. Certo. Tem o vereador Paulo também, enfim, só para a gente agilizar, porque nós temos um horário que daqui a pouco nós temos que começar uma outra audiência. Por favor. Tá bom. Ainda continuando aqui, eu falei do Fundeb, agora falta o 25%. O 25% ficou aí, ó. O município, dos 80 milhões, de 81 de arrecadação, ele devia gastar 25%, ele gastou 28,31%. Tá? 28,31% foi o que o município gastou no 25%, que é o menor 25%. Ele gastou aqui 28%, tá? Então é isso. Agora, voltando aqui para as perguntas do vereador. Então, ele pergunta do parcelamento do INSS. Não. Precatório. Quanto que pagou o precatório de 2014? Nós chegamos a fazer depósito, não pagamos, nós fizemos depósito nas contas judiciais de R$756 mil. Tá? Isso foi o depósito. Agora, quando o tribunal pagar, aí que vai vir para nós para dar baixa na dívida nossa, que é de 50 milhões. Aí já vai vir baixar os 756 mil que está depositado. Ele pergunta qual que é a dívida do INSS. A dívida do INSS em 2014 está em torno de 20 milhões. Tá? Se for, está em torno de 20 milhões. FGTS está em quase 7 milhões. Tá? 7 milhões. Também a pergunta nesse sentido. Está tudo parcelado, está tudo sendo pago, cumprido os prazos. Tá?
E certidões, exatamente em cima disso. Quando você não paga, você não tem certidões. E nós temos todas as certidões atualizadas. Se entrar hoje no cálculo, você vai ver que o município está regular em todas as situações. Tá? E você deixa de pagar um mês de fundo de garantia, ou melhor, virou o mês, você não pagou, 2 dias depois já está com pendência por não pagamento. É bem rigoroso as situações. Tá? Então, certidões todas regulares, até por funções de cumprir os parcelamentos. Estudante universitário, foi pago na proporção foi pago tudo que estava em orçamento, foi gasto. Se ficou de pagar alguma coisa que não tinha mais orçamento, que foi aprovado aquele valor, né? Aquele valor foi aprovado. O que foi aprovado pelas casas de lei no orçamento foi pago aos estudantes universitários. A Cidal realmente terminou o contrato, nós estamos aguardando, mas tem uma dívida com ela de 735 mil, aproximadamente. Tá? 735 mil, aproximadamente, da Cidal, né? Eu não tenho ainda esse valor exato, porque eu não tenho essas notas na nossa contabilidade. Tá? Quanto ao IPTU, nós chegamos a arrecadar aí um valor em torno... Oi? Previsão... Bom, eu acredito que... Não, deve estar previsto aí pagamento agora no mês de março, da Cidal. Tá? Então, acredito que esse pagamento... Mês de março. Bom, acabamos o mês de fevereiro já, né? Então... quanto ao IPTU, nós arrecadamos aí em torno de quase 14 milhões, tá? De IPTU. Acho que a pergunta do IPTU era... Não sei, não entendi bem o Beto, se era IPTU mesmo ou se era a dívida ativa, que ele queria falar. Com a anistia, né? Com relação à anistia, foi arrecadado em torno de 3 milhões e 200 mil por ali. Foi um valor baseado nisso, tá? De 3 milhões. Estava orçado de 1 milhão e 600 e pouco, né? E nós arrecadamos quase o dobro do que foi... Não, mais que o dobro do que foi orçado, né? Então, acho que a pergunta do Beto era essa. E fico aguardando se o Beto tiver mais alguma pergunta nesse sentido. Fico aguardando. Vereadora Rosi. Bom dia a todos. Tem uma coisa, seu João, até seu César, a todos nós, né, que vem me intrigando nos meus botõezinhos aqui. É referente e, ao mesmo tempo, não é, né, ao quadro aqui, do nosso balancete. Eu estou preocupada pelo seguinte: existem muitas pessoas me indagando, inclusive referente a essas trocas de prefeito. Como que fica num balancete isso daí? Como que fica o fundo de garantia dessas pessoas, o INSS, se são recolhidos? Porque isso aqui é uma bola de neve, que vai acrescentando. Então, eu gostaria de saber, seu João, se cada vez, seu César também, não sei quem pode me responder, cada vez nesses acontecimentos, né, de trocas, nós estamos cumprindo com o INSS, FGTS das pessoas que depois são, vamos dizer, até legalmente falando, são mandadas embora, são cargos de confiança. Se tudo isso está incluído nisso. Referente a esse balancete, aqui na página 16, tem quando o senhor fala que nesse ativo disponível que está zerado,
Então, essa conta, né, nunca vai ter um valor aqui, porque sempre se mata o valor, é isso? Sim, porque a questão da dívida, ela tá ali. Você arrecadou, você paga. Arrecadou e vai pagando. Porque ela está ali. Ela está se debitando automático. Entra a receita e ele já deve o dinheiro. Tá. Ele já é debitado. Então é por isso que não tem. O que tem em caixa é para cumprir o nosso resto a pagar. Não é para cumprir a dívida fundada. Essa dívida é uma dívida fundada, é uma dívida a longos anos, inclusive o precatório, que é 15 anos, né? 15 anos, de 2010 para cá, né? Então, nós vamos ver aí, vai ter os 15 anos, né? Então é isso. Eu estou parcelado e dívida fundada só existe porque ela existe uma lei ou um acordo, né? Que foi feito com alguém, e ela só vai nessas condições. Ela só passa de resto a pagar para a dívida fundada em cima de um acordo ou em cima de uma lei, né? Então nunca vai ter um saldo para pagar aquela dívida, né? Não vai ter, vai estar sempre zero. Tem que entender que o resto a pagar tem que realmente, o resto a pagar fica. A própria lei já fala, né? Que o resto a pagar, você tem que deixar o resto a pagar, mas tem que deixar saldo em caixa. Ele já fala isso. Tanto é que no último ano de mandato, o prefeito vai ter que verificar quanto que eu tenho de em caixa. Eu só posso deixar o resto a pagar o valor do caixa. Então, se eu tenho 10 milhões em caixa, só pode ficar 10 milhões. Tá. Ó, nesse caso aqui, nós já teria problema se fosse no último ano de governo. Tá. Porque nós temos 10 milhões processados, temos 7 milhões em caixa. Então, aí já passa a ser um crime. O último ano de governo passa a ser crime. Então, nós temos que, nas execuções, ter esse cuidado durante todo o exercício, para que isso não venha acontecer no final do exercício, né? Tá. Mais uma coisinha também, seu João, que também eu tenho acompanhado bem o pessoal do Fundeb, junto com o seu César, né? A gente tem descido a fórum, essas coisas. Se nós temos uma previsão de quando vai ser solucionado esse caso, porque está pior que a novela das 8, né? Começa às 9. Então, a gente gostaria de saber como ficará esse Fundeb. É o que todo dia eu encontro com professor, eu encontro com merendeira, eu encontro com diretores. Rosi, como é que vão ficar? Como é que vai ficar essa conta? Nós não temos um parâmetro. Logicamente que nós temos que entender que o dinheiro de Fundeb não foi feito, né, não vem especificamente para dividir com professores, a gente sabe. Porém, né, nós precisamos dar um fundamento a tudo isso que está acontecendo. Se nós vamos ter, para mim, isso daí não é nenhum mérito de prefeito, isso daí se torna até incompetência, né, porque as escolas estão absurdamente caindo em nossas cabeças. Não vamos nem falar das crianças, porque eu acho que deveria cair em nossas cabeças, né? E nós não temos assim um parâmetro. Você fica assim, você não sabe o que responde, né, seu João? Então eu gostaria de a gente ter um norte para ver quando vai acabar essa novela, se vocês já têm alguma coisa bem fundamentada. Seu João, só para também lembrar que a situação do Fundeb agora é judicial. Eu olhando, ontem eu estava até vendo isso aí. O que aconteceu? Com a ação proposta, né, dizendo que abriu um fundo, que o dinheiro foi desviado ou não, agora tem que ver através de perícia, né? Mesmo contratando os auditores da prefeitura, tem que ver se também o pessoal lá do Fundeb, eles vão fazer perícia também, porque não basta só a perícia, só basta só a auditoria, né? Tem a outra parte também para ser ouvida. Vou falar a verdade, creio eu que isso não vai ser resolvido ainda esse ano, vai demorar. Que já agora, né? Voltando ainda, falando que o Beto também, Rosi também, se falou também da preocupação dos funcionários que estão saindo pela troca de prefeito, quanto em relação aos encargos. Mas todos que saíram foram pagos rescisões, não se deve nenhuma rescisão a nenhum funcionário.
Quanto ao INSS, eles não foram prejudicados porque está sendo depositado. O que não foi, o que está parcelado não vai prejudicar nenhum funcionário, até porque é no tempo de serviço dele, e aí fica de responsabilidade do município, da prefeitura ter que recolher quando não recolheu. O fundo de garantia está sendo recolhido. O que está parcelado é uma coisa antiga, não é nova. Tá? Então, os novos têm recebido tudo normal. Aqueles que saíram, que já estavam na prefeitura e que está parcelado, quando a prefeitura vai pagando por terminar o parcelamento, eles vão receber, aí a Caixa vai pagar para eles, porque a prefeitura foi recolhido, paga o parcelamento e vai individualizando, a Caixa vai individualizando para quem saiu. Então, um dia ele vai receber, e vai receber com atualização. Mas, tá? Em suma, para mim, não sei se é uma santa ignorância, mas para mim isso se torna só prejuízo ao município. Não. Se a gente for analisar bem friamente falando, né, porque nós não tivemos assim. Se você for olhar pelo lado de benefício ao município, não estou culpando nem esse nem aquele, né, seu João? Não estou falando do senhor, não estou falando de... Nós estamos falando numa realidade, num contexto de dinheiro que, para mim, saiu pelo ladrão, assim, vazando. Certo? Justamente. Então, mas está sendo pago, foram todos recolhidos. Eu não sei se vocês têm como me passar isso, porque eu estou passando um ofício, porque eu gostaria de saber esses valores. Pode ser, seu César? Então, a gente vai mandar um ofício, né, do nosso gabinete, porque a gente gostaria de saber, porque já me perguntaram isso, Rosi, mas e as pessoas são indenizadas? Eu falei, olha, vocês fizeram uma boa pergunta para mim, mas eu creio que sim, porque se eu fosse um desses trabalhadores, eu estava entrando com uma ação contra se eu não tivesse sido indenizada. Ah, mas o que levou a isso? Eu falei, bom, para mim, eu creio que é nada. Assim, em benefício ao nosso município, né? A gente fica nesse... Mas Sim. Então a gente vai mandar, César. Daí o senhor dá Tá, uma então, a passadinha. questão de fundo de garantia é isso, é que deve 6 milhões... E para muitos funcionários mesmo, né, até ex-funcionários, e só vão receber, aqueles ex-funcionários só vão receber quando terminar esse parcelamento. Aí, embora mês a mês é individualizado, é atualizado, isso, a Caixa faz isso, né? Quando a prefeitura repassa, ela já repassa atualizado, não é prejuízo. Para a prefeitura porque está pagando uma atualização que não devia estar pago. Isso aí não devia estar pagando, se tivesse pago lá atrás, correto, né? Mas a questão, aí vem o Fundeb que se fala. Quando que vai resolver a situação do Fundeb? Realmente é jurídica, a questão jurídica, até porque nas reuniões eu estou presente e explico, ele diz que o relatório está errado. E aí eu falo, o que eu contabilizo é o que chega para mim. Se vem folha de professor, diz que é de 3 milhões, eu vou contabilizar os 3 milhões. Entendeu? Agora, vem a folha de professor e vem a folha dos demais. Então, aí quanto que é a folha? Se pergunta, em dezembro mesmo, a folha ficou 2 milhões e 60, a folha de dezembro. E a arrecadação, 1.800.000. Quer dizer, se a arrecadação não paga a folha, como que querem que devolvam o dinheiro? Se nós estamos mostrando na publicação, gastamos 101%, que seja 100%. Se nós gastamos 100% com o Fundeb, como que nós vamos devolver dinheiro para o Fundeb? Então não tem milagre, não tem uma coisa. Mas está errado. A contabilidade contabiliza o que chega para nós. Se a própria folha já vê que é maior, mais de 200 mil, a própria folha já é maior que a arrecadação, mais de 200 mil, como que você pode querer um dinheiro de volta? A questão que está envolvendo tudo isso é que eles falam, não, saiu dinheiro daqui e foi para a saúde. Se fala, tem tudo isso. Eu falo, mas não tem nada a ver, isso é questão financeira. A prefeitura já pagou antecipado quando pagou a folha. Aí o que ficou no Fundeb é do Tesouro. Ele pode mandar para a saúde, para a educação, se ele quiser, para qualquer outro lugar, porque já cumpriu a parte, né? A parte
dos 100%. Ele cumpriu, não pode alegar isso. É isso que eu tentei explicar para o nosso conselho do Fundeb. Aí mesmo assim insistiram. Depois ele veio dizer, a prefeitura não pagou, parcelou, né? Compensou o INSS, teve uma compensação. Se está certo ou errado, tem que contabilizar. Foi contabilizado pela compensação. E aí, não, esse dinheiro devia estar na conta. Não, esse dinheiro é do Tesouro. Entendeu? De qualquer forma, a prefeitura tinha que pagar aquele valor. A folha tem que ser bruta, não é folha líquida. A folha, o município vai lá e tira todo o valor da folha do Fundeb e joga para a conta de pagamento de folha. Se o município vai parcelar, vai deixar de pagar ou não, aí já a questão já é o prefeito. Entendeu? O prefeito. Importante que o Fundeb fez a parte dele, pagou os encargos deles. Pagou. Um dia mais tarde, se não pagou, um dia que for cobrado, vai cobrar do Tesouro. Não é do Fundeb. Tá? Como nós temos parcelamento hoje, nesses 50 milhões, quase 7 milhões é de uma Secretaria do Estado. Por quê? Usou-se o dinheiro, mas não restituiu o Estado. O Estado, ele tem os funcionários dele, ele paga e pede restituição do município. Aí usou-se o dinheiro do Fundeb, mas não pagou para o Estado. Mas como que o Tesouro paga hoje? Como que o município paga? Do Tesouro. Ele não vai do Fundeb e tira de lá. Então, tem essas condições. Então, se um dia eles alegam isso, tem que voltar para a conta. Não tem que voltar para a conta. Tem que ir para a conta do Tesouro. Tá? Todo dinheiro do INSS, dos encargos, vai para o Tesouro. Tesouro aqui. Então, a maior questão que eu vi foi essa aí, diante do que eles falam, tem que voltar. Pergunta, 7 milhões para a conta. Como que eu vou voltar 7 milhões se o município aplicou 100%? Eles não querem entender isso. Só mais uma coisinha, só, Pedro, presidente. Esse mês nós tivemos um probleminha, né, seu César, com a questão da folha de pagamento do Fundeb. Né? Acho que é de conhecimento de todos, que nós vamos fazer o pagamento, nós que eu falo enquanto ao município, né? Só no valor seco, seria isso, né? Sem aqueles os benefícios, que tem, né, algumas coisas que foram, eu vi até pela internet, daí eu subi falar com o Silvio, ele falou, Rosi, esse mês vai ser só o valor seco, porque o MP pediu para que fosse mandado até sexta-feira passada, seria isso? Foi. E aí, o mês que vem, retorna o valor de fevereiro e março. E daí continua normal. O problema do Fundeb é o seguinte, é que eles pediram para a gente mandar até o dia 22, só que a gente não consegue fechar a folha até o dia 22, porque você encerra o mês no dia 20. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a folha de pagamento só do salário e vantagens, menos o que eles teriam de direito. Isso aí vai ser incluído no mês que vem, porque aí até lá nós temos tempo. Tanto é que eu já me mandei o pedido da liberação da verba no dia 23. Foi segunda-feira, para ter o tempo para ela liberar antes do 5º dia útil. Então já está lá o pedido. Para não ocorrer o que ocorreu o mês passado. Tá, mas esses encargos daí o mês que vem retorna-se, né? Retorna. Então tá bom. Tá. Obrigada. Mais alguma pergunta, vereadora? Vereador Paulo. Bom, eu tenho algumas anotações aqui. No início da explanação, falou-se em superávit. É difícil, João, entender superávit dentro de um conceito que, se eu chegasse para o jornalista ou para a imprensa, e a imprensa me perguntasse, você como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, qual é a dívida do município hoje? Aí eu lhe pergunto, seria correto dizer que a dívida do município hoje ela é
50 milhões e 98 mil. É correto dizer que é 50... Seria correto dizer que a dívida do município, para colocar na primeira página do jornal do meu amigo Marcos ali. Por que eu tenho que fazer esses exemplos? Para ficar mais claro algumas coisas. Então, a dívida de 50 mil, o município hoje deve 50 milhões e 98 mil, com possíveis alterações, conforme for pagando precatórios que porventura sairão decisões judiciais, que poderá aumentar, mas que também o município poderá deduzir disso aí, ou seja, pode haver uma alteração, ou para baixo, ou para mais, ou para menos. É correto isso? Essa afirmação que eu estou fazendo? Afirmação correta. A afirmação que eu estou falando, quando eu digo 50 milhões, tanto é que você falou vai publicar, mas já está publicado. Né? Não, Sr. João, eu acho que o senhor entendeu a linguagem metafórica que eu estou usando, só para nós chegarmos às respostas de forma mais objetiva. Eu sei que está publicado, mas o cidadão comum, nós aqui na Câmara, não temos talvez o conhecimento específico de analisar dado a dado, mas de uma maneira geral, a pergunta ela é pertinente. Por quê? Porque a população fala, quanto o município deve hoje? Então o município deve 50 milhões e 98 mil? 50 milhões e 98 mil. Certo. E com essa questão dos precatórios vão ser pagos, aqueles que já foram pagos e o tribunal ainda não devolveu a listagem, que pode ser abatida e tal, enfim. Mas hoje, então, é 58 milhões e 98 mil. 58 milhões. Se vem em questão disso, se o precatório, se o tribunal, que está só depositado, nós depositamos 756 mil, está depositado lá, abate nesse valor. Perfeito. Que, diga-se de passagem, também poderão surgir outras situações que esse déficit, que era de 45, veio para 50, ele pode baixar, como ele pode subir. Pode aumentar também à medida que vem um novo precatório. Então, seria correto eu, nesse momento, dizer assim, olha, nós tínhamos um déficit, uma dívida, não déficit, uma dívida de 45 milhões 861 mil, no final de dezembro de 2013. E de dezembro de 2013, aí, vereadora Rosi, com todo respeito, eu acho que, independente, como Vossa Excelência fala, quem está no governo, é extremamente preocupante. Porque, se nós fizermos uma análise, a grosso modo, se há superávites de arrecadação, há campanhas de anistia, como bem lembrou o Dalberon, onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para o inchaço da dívida da máquina pública. Né? Porque houve um superávit, mas aumentou a dívida. O resultado final é que nós estamos com 4 milhões e 615 mil a mais dentro de um ano devedor no município. Então, eu não sou secretário de Finanças, nem tenho essa pretensão, nem tenho know-how para isso, porém, uma coisa que eu bato e defendo aqui é que as medidas, seu João e seu César, com todo respeito, que essa Casa de Leis, como o senhor sempre coloca, que nós damos a autorizativa, mas também nós fazemos leis no sentido de arrecadação. E nós temos leis muito boas no sentido de arrecadar. E nós não vemos, por parte do Executivo, como diz a vereadora Rosi, seja ele qual for, né, que às vezes até ontem foi até uma pessoa muito humilde, que me perguntou assim, quem está prefeitando a nossa cidade? Sabe, aconteceu esse tipo de pergunta. Quer dizer, nessa confusão toda, o que eu entendo é que nós deveríamos baixar isso e ter um planejamento, e eu venho batendo nessa tecla aqui, na outra legislatura, nessa legislatura, que nós temos que ter um aumento de arrecadação. Porque a partir do momento que nós tivermos um aumento de arrecadação, essa dívida, ela tem que baixar, seu João. É automático. Bom, isso posto, eu faria uma pergunta do precatório também, o doutor Beto já colocou. Eu
nós temos conhecimento que esse ano já foi pago alguns precatórios, até esses dias foi pago um precatório na ordem de 200 e poucos mil reais aí. O doutor Beto, que é bom de pegar esses documentos lá, ele vai trazer até nós. Há um equilíbrio, palavra ótima. Eu entendo que equilíbrio de contas na administração pública é a palavra. O sucesso de uma administração, ao meu modo de ver, não falando pela casa, mas pelo pouco conhecimento, de forma empírica, é o sucesso de qualquer arrecadação, de qualquer administração. Mas sabe o que me preocupa, vereadora Rosi, vereador Paulo? Se há um equilíbrio, vamos analisar o orçamento de nossas casas, nossas residências. Há um equilíbrio financeiro. Então eu entendo que Vossa Excelência não está devendo para ninguém. E entendo também que Vossa Excelência está honrando, dentro do prazo, os pagamentos pré-estabelecidos. Mas é uma realidade que não está vendo, João. Haja vista, pertinente à pergunta da vereadora Rosi, esse atraso. Aí eu pergunto, mas não houve tempo no sistema para que nós dessemos o benefício. Mas e as contas desses que vão ser prejudicados? E os compromissos pré-assumidos por esses funcionários? Nós vamos normalizar. Mas nunca houve, nós estamos em fevereiro. Janeiro, fevereiro e março é o mês de maior arrecadação do município. Nunca houve, não lembro, um atraso, uma bagunça dessa, eu nunca vi. Então, seu João, há de se colocar aí um alerta nessa situação e de pensar nos compromissos desses funcionários. Com relação à saúde, isso aqui é pertinente até a próxima audiência pública, de 43 milhões. O que vem sendo feito com a área financeira, junto com a área da saúde, para administrar melhor esse gasto, esse valor aqui? Porque esse valor é um valor, se buscar pelos outros orçamentos, pelos outros balancetes, você vai ver que não foge. Não foge. E, infelizmente, eu no Ministério da Saúde, certa vez, transformei isso aqui em percentual da nossa arrecadação, vereador Paulo. E lá no Ministério da Saúde, em Brasília, os caras falaram, mas então a saúde de vocês, a de Biúna, é de primeiro mundo. E, infelizmente, não é o que a gente vê, seu João. A pasta da saúde não é sua. Porém, acho que passou da hora de sentar com o secretário de saúde e ver o que está acontecendo para dirimir essa situação. A questão da CND, os encargos, já foi colocado pela vereadora Rosi, pelo vereador Dalberon. Fico feliz, porque é extremamente triste, vereador Paulo. Nós íamos até a Assembleia Legislativa em São Paulo, até a Câmara Federal, o Senado Federal, conversar com as nossas lideranças políticas, buscar um recurso, como na administração passada, na legislatura passada, e a gente chegar aqui a carta da afirmativa do recurso que lá nós fomos buscar, e na hora de buscar documentação, para mandar documentação para o governo, nós não tínhamos, como diria o vereador Jair Marmelo, a malfadada CND. Então fico feliz nesse sentido de que esteja sendo honrado, que é o básico, porque isso aqui refere de forma direta o direito do trabalhador. Então fico extremamente feliz que isso esteja sendo feito da maneira correta. Eu não entendi, aí vem como pergunta, a questão da pergunta, na continuação da pergunta da vereadora Rosi, a questão do Fundeb. Até onde eu sei, aí a Jacira pode me ajudar, a Mauri também, até onde eu sei, o gasto do Fundeb, é claro, tem o pré-estabelecido, 60% com funcionários, né? E aí, do 100%, nós temos 95% para gastar no ano e 5% para gastar no ano seguinte. Salvo engano, se não mudou, é isso. Perfeito, então é isso.
Então, estou no caminho certo. O que ocorre aí, senhor João, e aí culpando sim os administradores, vereadora Rosi, pedindo permissão para discordar de Vossa Excelência, eu acho sim que é falha dos administradores. Vamos lá. O ano passado, na mudança de governo, não existiam projetos para o excedente do Fundeb, projetos de construção, reformas, dinamização, no sentido de melhorar a qualidade de ensino nas estruturas físicas. Por favor, me corrijam se eu estiver cronologicamente errando em alguma coisa aí, tá? Porque eu acho que a audiência pública é para isso, para a gente debater e tentar buscar o melhor caminho. Porque aqui nós somos como parceiros, viu, João? Apesar, às vezes, de nós colocarmos alguma coisa de forma enfática e contundente, nós somos parceiros. Como houve a sobra e não havia tempo para agilizar os processos licitatórios, o então prefeito Eduardo, ele distribuiu esse dinheiro para os funcionários, todos os funcionários da rede, certo? Lógico que incluindo os professores. O que ocorreu novamente foi que, de novo, não existiam projetos pré-existentes. E aí vem as dúvidas colocadas aqui. Por que esse dinheiro está parado? Porque não tinha tempo hábil, até do próprio prefeito, que lá está, o Fábio, de fazer os processos licitatórios para gastar esse dinheiro. Então há um erro aí, na minha opinião, de várias situações. Há um erro da falta de projeto, há um erro de deixar esse dinheiro parado, como bem lembrou a vereadora Rosi, que está deixando de impulsionar a economia do município. E há uma dúvida latente, que aí eu acho que é tese jurídica, doutor Dalberon, se o que o João está falando aqui é correto, ou se o que os professores estão movendo a ação é correto. Não vou entrar nessa área, João. Mas fica a pergunta, 100% do Fundeb, 25% da educação. Aonde começa o 100% do Fundeb, onde termina o 100% do Fundeb, onde começa o 25% da educação, onde termina o 25% da educação, no que refere ao gasto com funcionalismo. Essa é uma situação. Outra situação, espero que Vossa Excelência tenha entendido, senão retorno e explico de uma outra forma essa pergunta. Outra situação, se houve um remanejamento de um dinheiro do Fundeb para a saúde anteriormente, e esse dinheiro não foi devolvido para a saúde, eu entendo que contabilmente isso poderia ter sido feito em tempo hábil, João. Não foi feito. Por isso que esse dinheiro está confiscado. Porque daí houve-se, entre aspas, um terrorismo com cartas nas escolas, dizendo assim, ó, sumiu o dinheiro. Não, não sumiu o dinheiro está lá. Houve tirou daqui e colocou aqui. Contabilmente, Vossa Excelência estava na contabilidade. Devolve esse dinheiro aqui. Não, mas não vou devolver, porque eu vou imputar pelo menos um terrorismo ou uma ideia de algo errado ao político que estava aqui. Quem está perdendo com isso, vereadora Rosi? População. A população, os professores, a educação do município. Por quê? Que Vossa Excelência sempre fala. Picuinha, bandeiras. É uma maneira tão, se de fato, só para não perder a linha de raciocínio, vereadora, se de fato não houve tempo hábil para isso, era só justificar, não houve tempo, distribuir o dinheiro de novo, fazer o quê? Mas não houve essa boa vontade do executivo para se devolver. E agora, não, mas devolve para o Tesouro. O Tesouro é quem? Não é o executivo? Ou nós vamos mandar de volta para o Ministério da Educação? Que nem pode. Você entende onde eu quero chegar, meu amigo João? Seu César, com todo respeito. As coisas são muito mais simples de ser resolvidas. Falta um pouco de boa vontade. E aí vira uma queda de braço, e bem lembrou aqui o Dalberon, gera despesa para o município, auditoria, processo licitatório.
O processo ele é bilateral, ele não pode ser unilateral, porque alguém está fazendo a reclamação, o doutor também está aí, pode me repreender, porque não tenho conhecimento jurídico para isso, mas eu entendo que a coerência dos fatos tem que ter uma bilateralidade para você abrir o debate. Então, o que acontece? Você tem um lado dizendo assim, ó, está vendo como esse dinheiro é nosso? Aí você vai ter que ter um outro lado fazendo uma outra auditoria para dizer, não, está vendo como esse dinheiro não é de vocês? E quanto tempo se passa? O doutor Beto matou a charada. Mais de um ano se passou e esse dinheiro ficou. Não há boa vontade do Executivo para aqueles que são colaboradores na parte da educação? Não há uma outra maneira de se resolver isso sem toda essa queda de braço? E outra, equilíbrio. Volto a falar, enfatizo aqui, fica gravado nos anais da Câmara. Atrasar pagamento em fevereiro é inadmissível. Não dá. Não dá. Não pagar todos os direitos dos trabalhadores por questão de tempo, corre, trabalha de madrugada, paga hora extra. Mas não é direito. Direito é aquilo que é pertinente, aquele que derrubou seu suor no seu dia de trabalho. Então, desculpe, senhor João, mas, como sempre lembra a vereadora Rosi, não é esse ou aquele, mas tem coisas que vai estarrecendo e que a gente vai ficando triste. Vai ficando triste. E eu peço desculpa, já te passo a palavra, para não perder ainda a linha de raciocínio, vereadora. Já estão quase, são 11 horas, eu vou estender, até porque não começou outro pessoal, só para concluir, que eu sou presidente dessa comissão, é o seguinte, tem débito, o município está devedor. O que se faz para aumentar a arrecadação? Daqui 4 meses, vereadora Rosi, nós estaremos aqui, novamente, eu, Vossa Excelência, Jacira, Paulinho, se Deus quiser, vereador Beto, não sei se estará o secretário César, não sei se estará o João, mas o Maurício, tenho certeza. Eu falo porque as pessoas da casa estarão na casa, o executivo muda e quem sou eu para responder pelo executivo. Mas nós estaremos, com quem quer que esteja sentado representando o executivo aqui, falando das mesmas coisas, dos mesmos problemas, e ninguém está com uma solução de aumento de arrecadação para sanar, de uma vez por todas, o problema financeiro do município. Isso, estou no 7º ano de mandato, faz 7 anos, que quando o seu Braz sentou ali pela primeira vez, eu era da Comissão de Finanças e Orçamento, em 2009, eu falei, quais são os projetos de arrecadação? Essa casa fez vários projetos. Estão lá, é só procurar. Inclusive, vários de autoria do próprio Eduardo Anselmo, que é contador, sempre buscava nesse sentido. Planta genérica do município, né? O licenciamento de veículos, os prêmios, para que as pessoas arrecadem no município e deixem o dinheiro no município. Porque a vida toda nós vamos ter que viver de pequenos convênios, com o chapéu na mão, no governo federal, no governo estadual, e aqui, ó, um percentual de 5 milhões, como naquele momento eu te falei, 5 milhões e pouco por mês, que representa alguma coisa em torno de 47, 48, pode oscilar para 50%, só de folha de pagamento. Então, fica a dica para vocês, da área financeira, não tendo todo esse conhecimento financeiro como vocês têm, catedrático e acadêmico, mas no dia a dia são os questionamentos que me vêm. Eu tenho que encerrar, nós podemos continuar essa conversa por uma questão regimental, que já estou passando 2 minutos além do prazo regimental, mas nós continuamos esse assunto e pedindo, né, que busquem as leis que essa casa fez no sentido de arrecadação. Senhor João, eu agradeço a sua presença nesta Casa de Leis, espero que os outros vereadores que aqui estão também... Vereadora Rosi, desculpe, vou abrir de novo, Vossa Excelência tinha que dar uma parte. Obrigada, presidente. É bem rapidinho, eu vou até pedir para o seu César, que é muito nosso companheiro, né, seu César? Eu gosto muito de ouvir a palavra do seu César, eu e o Beto, a gente sempre está lá, né, enchendo um pouquinho, mas
pela população que a gente representa. Medir forças, para mim, não significa nada, porque nós não estamos levando ao município a lugar nenhum. Tá? Pode falar o que quiserem da minha pessoa, estou pouco me lixando, desculpa a expressão. Eu vou perguntar e depois vocês me respondem, eu vou pedir por ofício, referente às dívidas ativas, que a gente sabe que nós temos lá no Banco do Brasil, se a gente teria como buscar alguma coisa naquilo ali, fazer uma força-tarefa naquilo ali, porque eu acho que vai nos ajudar muito, né? Independente de quem está. Não venha ao mérito para mim. Então, eu vou perguntar se vocês têm alguma coisa, alguma força-tarefa referente. A administração tem. Né? Não estou falando de vocês propriamente dito, nem de nós, legislativos. Numa composição. Né? Se tem alguma coisa, se dá para fazer alguma coisa referente a isso. Né? Se existem algumas condições que a gente possa usar esse dinheiro para poder arrecadar. Né? Porque se nós temos... Quantos milhões nós está parado lá? Então, eu gostaria de saber, eu vou pedir por ofício, daí eu posso colocar em Facebook que a população saiba, né? Que a gente tem essas condições ainda. Tem algum vamos dizer, algum material ainda para ser usado. Agradeço. Vereadora, agradeço. Acho que a Vossa Excelência estava falando de execução. Desculpa, execução fiscal, Ok. Desculpa. Então, peço também, reitero o pedido da vereadora, que venha por ofício. Regimentalmente eu tenho que encerrar. Agradeço ao seu César, agradeço ao João, agradeço ao Marcos, que representa a imprensa aí, agradeço aos funcionários dessa casa pela paciência e pela assistência dada. Agradeço ao Dalmeron, Dr. Beto Arraes, por iniciar os trabalhos aqui, ao vereador Paulo César, a vereadora Rosi. Bom dia a todos. Está encerrada a presente audiência pública. Amém. E vamos para outra.